Programa Competência Laboratório. Oferecimento... Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. Espaço Class, festas e eventos. 984639723. Volare, Clínica de Terapia Capilar. 99966-2499. Estúdio Class Produções. 98401-2015. Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078. Tudo bem, gente? Olha só, a gente chegando com o nosso programa Competência no Salto, mais uma terça-feira, né? Hoje, começando o mês de agosto, hoje já dia 2 de agosto de 2022. Já estamos no segundo semestre e agora não tem mais, né? Para onde correr? Semana também decisiva, semana de convenções. Então, já a partir desse próximo final de semana, nós já saberemos, sim, quem serão os candidatos aí, né, a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governadores e também a presidente da República. E a confusão continua grande, né? Muitos nomes para poucas vagas. Vamos ver o que é que isso vai dar, né? E hoje estava tendo votação também no STF, né, essa questão da ficha limpa. Confesso para vocês que eu não tive tempo de observar o que é que aconteceu. Mas, se for levar à risca essa questão da ficha limpa, eu acho que já se eliminam aí mais de 70% dos nossos pré-candidatos, né? É verdade. Gente, hoje o nosso programa vai falar de um assunto bem importante que faz parte do nosso dia a dia, que chega a ser quase uma rotina, mas que às vezes passa batido, né? Que é a amamentação. E, ao mesmo tempo, a amamentação versus autoestima, né? Como é que as mulheres costumam lidar com isso? Como é que as brasileiras, os brasileiros encaram a amamentação? Afinal de contas, esse mês de agosto, né, é considerado também o mês dourado, né, que é o agosto dourado, exatamente, né, por esse padrão ouro aí que é a questão da amamentação. Então, a gente vai falar, tem alguns dados interessantes que a gente pode estar passando para vocês, e eu tenho 4 convidadas aqui que estão aptas, né, a falar um pouquinho das experiências delas, mas também pelas profissões trazer realmente dados interessantíssimos para a gente, tá bom? Em nome de Newline, Instituto Tetila, Espaço Class, bem-vindos aí, a gente está nesse momento na TV Mato Grosso 27.1, mas se você quiser que mais pessoas participem, não estão aqui em Cuiabá, em Várzea Grande ou nas cidades aqui em torno, você pode, né, migrar lá para o nosso canal do Instagram, Janinese Oficial, ou você pode migrar também, né, para o nosso Facebook, lá no grupo especial que nós temos mais de 80 mil pessoas, que é o Venda Aqui Mato Grosso, né? Então, se você quiser acompanhar pelo Face, você pode também. Né? Um abraço especial para o pessoal do Venda Aqui Mato Grosso. Gente, são 80 mil pessoas. Se você ainda não faz parte desse grupo, vá agora lá, já mande a sua solicitação, né, que a gente vai estar aceitando vocês mais tarde. Lá você pode fazer bons negócios e acompanhar toda a nossa programação. O nosso canal do YouTube, Janinese, também espero vocês, né? E aí já vai compartilhando aí com os amigos para quem quer acompanhar essa pauta de hoje, que é bem importante. A gente está no Telegram também, Janinese, você pode acompanhar por lá. E amanhã vocês podem acompanhar alguns cortes também no Getter e na COS TV. Então, em todas as plataformas, a gente já está aí, porque a gente nunca sabe até quando a gente fica em uma delas, né? Essa que é a verdade. Então, a gente fica, né, vai buscando realmente conciliar em todas as plataformas. Gente, o que é o agosto dourado, né? Se fala pouco ainda desse mês, a gente tem alguns meses que são mais tradicionais e que a gente escuta mais as pessoas falando, a própria mídia fala muito, né? Mas o agosto dourado, ele ainda está meio apagadinho, e no meio de tanta coisa acontecendo, a gente tem que levantar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, deixa eu começar apresentando as nossas convidadas, gente, porque elas é que fazem toda a diferença para a gente, né? E hoje é dia realmente, né, da gente estar recebendo aqui a Inara Silveira, ela que é mãe, ela que é publicitária também e estudante de psicologia, é isso, né, Inara? Isso mesmo. Então, bem-vinda, tá? E ela está na nossa cadeira convidada especial de hoje. Inara, me fala um pouquinho de você.
Bom, eu tenho 44 anos aí, já tenho 3 filhas. Aham. Uma tem 15 anos, a Ana Carolina, a Ana Clara, que tem 12, e a Ana Cecília, que tem 13. 11. E venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória de mãe, de amamentação, como que foi essa minha experiência. Então, a sua trajetória, eu acho que vai dar um banho em quase todas nós aqui, né? 3 filhos, você sabe que antes a gente estava aqui conversando, né? Você falou que se você começasse a maternidade hoje... Teria uma filha, 2 no máximo. E o que foi que eu falei, gente? Ao contrário. Ao contrário, né? Eu tenho um único filho e eu falo sempre que se eu começasse a maternidade hoje, eu teria 3, 4, 5 filhos. E é até um assunto que a gente já tem levantado aqui no programa, gente, que está se reduzindo drasticamente o número de crianças pelo mundo. E isso é muito preocupante. Nós temos um estado, por exemplo, que não chegamos aí a 4 milhões de habitantes, vamos ver o censo desse ano, o que é que vai nos mostrar, mas a gente tem pouquíssimas crianças, tanto que, tá meio escurinha, tá? Tanto que nós temos 2 milhões e 300, quase 2 milhões e 300 eleitores. Isso significa que nós temos uma população bastante adulta. E aí passa a ser preocupante. Quando você vê assim, aí você já muda de ideia. Fala, que bom que eu tive 3 filhas. Quando eu era mais nova, eu falava que queria ter 6 filhos. Olha aí. Mas aí a gente vai amadurecendo, dá tempo. Vai crescendo. Não, já encerrei minha fábrica. Espero que as outras mulheres aí possam contribuir. Exatamente. Mas não é preocupante, gente, quando você pega um estado do tamanho que a gente tem, né, que é um estado enorme, e você vê uma população tão pequena e, ao mesmo tempo, com tão poucas crianças, e fala assim, quem é que vai tocar isso? Que futuro o nosso estado vai ter, entendeu? Daqui a uns anos, como que vai ser, né? Vai ser uma população que hoje é adulta, daqui a uns anos vai estar envelhecendo. Exatamente. E aí, que vem né? repor, né? Então, é um dado preocupante. Eu acho que os casais aí, né, que estão aí no início, né, ou querendo formar uma família, pensem realmente nisso, estudem, né, encontrem esse equilíbrio para que a gente tenha uma população maior. Ficou pensando, né? Né? Eu estou falando aqui a Deise que estava ali balançando a cabeça. Preocupou, Deise? Não, eu Não? tenho uma. Você tem Por uma? enquanto tá bom. Não, mas preocupou a questão do número do populacional nosso? Ah, sim, sim. É que eu acho que hoje os casais acabam tendo filhos mais tarde, né? Uhum. E aí a gente sabe que isso também interfere, influencia. Mas como a gente vive mais, né? Vocês acham que de repente a gente, mesmo começando a maternidade, já vou fazer uma pergunta aqui antes de apresentá-las, a gente não pode ter filho até uma idade um pouco mais avançada do que nós tínhamos aí há 10, 15, 20 anos atrás? Eu acho que sim. Mas aí, eu penso que é importante a gente conversar mais sobre o planejamento familiar. Exato. Né? Tem toda uma questão reprodutiva que não se fala, né? Assim, as mulheres, a vida fértil é lá no auge dos 25 anos. Né? E hoje a maioria das mulheres com 25 anos não está pensando nisso. A gente começa a pensar nisso um pouquinho mais tarde. E aí, assim, né, biologicamente, a gente já não tem mais as mesmas chances, né? Então, acho que tem outras questões para a gente pensar junto com isso. Exato. Até mesmo na questão cognitiva da criança também, toda a formação da criança durante a gestação, durante o processo mesmo, que a mulher com uma idade um pouquinho mais avançada, cientificamente falando, tem mais dificuldade. Vamos lá, né? Eu vou até pedir para a Ana levantar essa pauta aqui e trazer alguns profissionais realmente que possam nos auxiliar em cima disso. Porque eu vejo um pouquinho porque a gente vive mais e tem vivido melhor, né? Então, você tem recursos realmente para você ter uma vida mais saudável por mais tempo. Então, de repente, acho que é esse conhecimento que está demorando chegar até a gente, né? Quando a gente é nova, a gente não pensa, né? E aí, quando começa a pensar em família, filhos, às vezes o tempo do corpo, muitas vezes, já passou ou não está no mesmo compasso. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? É a grande questão. Bom, deixa eu apresentar para vocês, gente, na nossa cadeira laboratório, tá? Luciana Oliveira, tudo bem, Lu? Olá, tudo bem? Prazer ter você aqui, viu? Eu sou a Luciana, tenho 30 anos, sou formada em pedagogia e trabalho como técnica em desenvolvimento infantil pela Secretaria de Educação da cidade de Cuiabá. Eu trabalho com crianças entre 3 e 4 anos de idade. Eu tenho só uma filha e pretendo continuar com uma filha. Só com uma filha. Que idade ela tem? Filha, 5 anos. 5 anos. A pequena Esther.
Eu tive uma gravidez bem complicada, então, por questão mesmo de trauma, eu pretendo continuar só com uma filha. Tá vendo? Cada caso é um caso. Deise Villani, psicóloga, e está na nossa cadeira competência. Então, primeiro quero agradecer pelo convite, o prazer estar aqui, né, falando de um tema tão importante. Eu sou psicóloga, trabalho em especial com mulheres e famílias vivenciando aí o período da gestação, parto, puerpério, maternidade, e é um prazer estar aqui, porque acho que vou aprender muito contigo, né? Acho que isso também vem da experiência. Faço atendimento individual, mas também trabalho com grupos de gestantes, grupos de pré-natal psicológico, e o quanto as trocas e as conversas são importantes. A gente aprende escutando, né? A gente aprende com a experiência do outro, a gente reflete sobre as nossas convicções, né? E eu acho que tudo que gira em torno de gestação, de parto, de maternidade, são assuntos que geram polêmica em algum momento, né? São assuntos que trazem muitas crenças, muitos mitos. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje para falar sobre amamentação. Legal. Né? E já trocamos figurinhas. Já trocaram figurinhas aí? Porque a minha vontade é de trabalhar com gestantes também, e ela já trabalha, então já trocamos um contato aqui. Legal. Tem filhos? Tenho uma filha de 5 anos. 5 anos. A Cecília. E eu preciso de crianças para continuar trabalhando. Tá vendo? Então, assim, né, na verdade, acho que as profissões aí precisam de crianças, ou desse contexto, né? É interessante. Tá vendo? Já tô conseguindo adeptas aqui, gente, para aumentar a população do estado, viu? Heloísa Helena é enfermeira obstetra e também consultora em amamentação, ela que está na nossa cadeira empresarial. Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer também o convite. Quando me falaram quem estaria nas cadeiras, eu fiquei muito contente, porque é importante essa troca, né? Eu falei, o que eu vou falar, né? Eu sou consultora em amamentação e enfermeira obstétrica, trabalho no Hospital Universitário Júlio Miller, atuo na sala de parto, no acolhimento com classificação de riscos e no pré-natal de alto risco. Então, no pré-natal de alto risco, principalmente nesse mês de agosto, a gente tem trabalhado muito a questão da amamentação. E é uma das minhas funções no pré-natal, fazer as orientações e desmistificar muitos mitos e verdades relacionadas à amamentação, certo? Infelizmente, no Brasil ainda, nós temos uma taxa baixa de amamentação, né? Exclusiva até o 6º mês de vida. Isso é muito ruim, né? Então, é importante a gente estar falando, e eu espero, né, a gente vai estar compartilhando muitas crenças que vocês ouviram de pessoas. Então, assim, essa parte mais fisiológica e também psicológica, né, que eu vou poder contribuir com alguma coisa que eu ouço os pacientes falarem. Então, provavelmente, vocês já ouviram. E eu tenho 2 filhos, o Yuski, vai fazer 20 anos agora em agosto, e a Júlia tem 16 anos. Já estão crescidinhos já aí, estão né? crescidinhos, eu consegui amamentar. Na primeira gestação eu não era da área, tive dificuldades, depois já estava na área, então, com a técnica correta, né? Algumas orientações assim, primordiais fizeram com que a segunda amamentação fosse mais fácil, mais tranquila. Mas não é sempre assim, não é fácil amamentar, certo? E a rede de apoio é muito importante. Então, a rede de apoio familiar, profissional, e eu acredito também que a busca de conhecimento ainda do pré-natal, porque você ouve muitas as mulheres falarem assim, não, é instintivo, você põe o neném lá que vai dar tudo certo. Não é bem assim. Né? Tem nenenzinhos que, de fato, nasce, como eu trabalho na sala de parto, a primeira hora de ouro, que é fundamental para garantir, né, esse primeiro passo da amamentação, colocar o bebezinho ali. Tem bebezinho que pega bonitinha, pega correta. Tem uns que não pegam. E tem uns que são mais nervosos, entendeu? Então tem que ter todo esse cuidado, não depende só da mãe e do desejo, né? Então é um conjunto todo. E acaba machucando a mãe, Sim, né? Machuca o seio, fica dolorido. E é exatamente por essa falta de informação e que se não tem esse preparo adequado, né? Sim, porque eu não sei você, mas como profissional na área, as mães, quanto mais novas, em idade mesmo, elas tendem a ter mais problemas para amamentar do que uma mãe um pouco, né, acima dos 25, dos 30, 35, ter uma consciência maior? As mães de primeira viagem,
como a gente fala, primeiro filho, elas são mais inseguras, certo? Aí independe da idade. Porque, por exemplo, o meu público do hospital universitário, às vezes eu tenho uma mãe jovem que já está no 2º, 3º filho, né? Então, ela tem já uma experiência prévia, mas muitas ainda vêm com alguns mitos, assim, né? Inverdades, né? Mas, assim, independente da idade, mas é da questão de quantos filhos já teve, né? Mas uma coisa que eu estava lendo hoje, até, em relação a essa crença de que eu preciso amamentar porque senão vou ser uma boa mãe, né? Provavelmente ela vai falar. Então, existe todo um percurso para a amamentação dar certo. Se for muito sofrida para a mãe, tem que pontuar, né? Não vai ser menos mãe, ou a gente tem essa carga, né? Exatamente. Mas é bom conversar isso no pré-natal, né? As dúvidas, né? Eu acho que aí tu traz uma coisa bem importante, assim. E daí a gente, né, tá na Semana Mundial, né, de incentivo à amamentação, e que esse ano traz a questão da educação e do apoio. Eu acho que a diferença está aí, assim. Quanto mais tu tem informação no pré-natal, a gente consegue desconstruir a ideia de que amamentar é instintivo. Isso. E aí hoje eu estava pensando também, a gente não pensa sobre isso. Se está grávida, você está preocupada se o bebê está bem, né? A gente fica esperando a ultrassom, se o enxoval está tudo direitinho, como que vai ser, porque a gente tem ainda na cabeça, sim, que a amamentação é uma coisa que vai acontecer, né? E que vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que para a grande maioria das pessoas não é, né? Mas é uma crença. E quando nasce o bebê, a grande maioria das mulheres vai se deparar com outras crenças, né? Então, tipo assim, não estou com problema, não estou conseguindo amamentar. E aí eu acho que isso é o que impacta, né? O leite é fraco, será que está tendo leite? Será que é o suficiente? Coloca o paninho no peito, né? Então, assim, todas as ideias que a gente vai ouvindo e que aí vão contra o que a gente escuta, né? A ideia que se tem de que é natural, que é só colocar no peito e sair mamando. E que aí são questões que vão minando a confiança da mulher, né? Olha, só para a gente, daqui um pouquinho eu tenho que fazer algumas merchans aqui, mas eu tenho muito a agradecer à minha família e fui muito bem orientada durante a minha gestação. Eu fui mãe com quase 27 anos, né? E eu não tive essas dificuldades. Então, quando eu escuto, às vezes, né, as pessoas falando, além de ser orientada, eu fui aquela mãe que realmente preparou, tomei sol, fiz massagem, preparando realmente a mama para esse momento da amamentação. Então, para mim, foi uma coisa muito tranquila, muito natural. Isso que muitas mães, dói, ou o bico do peito está sangrando, ou não sei. Assim, foi muito tranquilo porque realmente eu tive essa preparação. Não sei se foi realmente porque eu sempre fui muito curiosa e foi uma gravidez planejada, é diferente às vezes de gravidezes que não são planejadas, então a pessoa já tem N assuntos para resolver e para pensar mais nesse não tem tempo, entendeu? Mas às vezes, e eu não consigo às vezes entender ou conceber que com tanta informação, com tanta facilidade que a gente tem de se adquirir informação, uma mãe hoje, né, que está ali vivendo 9 meses de gestação, por mais que tenha sido pego de surpresa, não pare para pensar nisso de uma maneira mais, não, vou agora para o foco é a amamentação, para ter essa preparação, entendeu? Porque existem centros, mesmo na saúde pública, eu acho que tem salas de treinamento, tem os bancos de leite que passam essas instruções. Então, o que eu estou querendo dizer, gente, é que essa atitude tem que ser nossa, da mãe. Mas o pai, esquece, é a mãe que vai amamentar, é a mãe que tem que preparar esse seio, é a mãe que, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que incluir isso na rotina da gestação. Tem que estar no enxoval, tem né? Que estar no enxoval, buscar informação. Não tem que ficar esperando a enfermeira lá chegar, entendeu? Ela tem que ir em busca da enfermeira, e aí a enfermeira, assim, ou a médica, ou o médico, ou a mãe, ou a tia, ou a vizinha. Hoje existe muitas... O Júlio Miller faz esse preparo, não faz? As mães que a gente tem o banco de leite. A gente tem o banco de leite que, inclusive, busca o leite na casa da mulher doadora. Existe uma rota de busca de leite. Lá no banco de leite, as meninas que trabalham lá, elas têm... você liga, as pacientes ligam lá, agendam o horário, elas ajudam
a verificar qual é o problema que está acontecendo na amamentação, fazer as orientações e depois também, se a mulher quer ser doadora do leite, aí eles vão e buscam na casa. Tem uma rota de busca. Fantástico Quando eu tive a minha primeira filha, que geralmente na primeira a gente, né, tem receio, uma insegurança toda, como ela falou, através de uma amiga que ganhou o neném 15 dias antes de mim, falou assim, olha, vai lá no tal hospital, justo no Hospital Geral, antigo Hospital Geral, lá eles têm o banco de leite, lá elas vão te ensinar, seu leite vai descer, vai empedrar, se você não fizer a massagem corretamente, não vai te ajudar. Eu tive febre, aí eu corri lá, aí elas me me ensinaram a colocar a boquinha do bebê certinho para fazer a pega, para não machucar o bico do peito. Então, assim, essas orientações são importantes. Não faz parte, desculpa, gente, mas como eu fui mãe há muitos anos, né, então, não faz parte do próprio, entre aspas, da obrigação médica, né, de quem acompanha essa futura mãe do pré-natal. Não faz. Esse ensino não está na tem cartilha? Hospitais aqui em Cuiabá que não foi fazem. feito. No meu caso foi Tem feito. hospitais aqui em Cuiabá que não fazem. A minha grande dificuldade foi porque a minha filha nasceu prematura e ela não tinha força suficiente para sugar, mas Aí é um caso, no meu caso foi a parte. Aham. Inclusive a minha gestação foi planejada. Depois de 3 anos de casado, a gente decidiu ter filho. Eu parei de tomar medicação para a gente ter a Esther. Foi tudo planejado. Eu tive amparo, tive tudo da família, tanto da família dele quanto da minha, né? Que a minha mãe e a minha ex-sogra me ajudaram muito. E ele também, meu ex-marido, super paciente. Então, o meu caso foi físico, foi comigo. Eu tive contração de ensaio muito cedo, com 3 meses e meio, 4 meses, comecei a ter contração de ensaio, muitas dores. Tive rasgo no disco da coluna, hoje em dia eu tenho hérnia de disco. E aí o médico me explicou que era por causa da sobrecarga da gravidez. Então, comigo aconteceu tudo. Então, isso me traumatizou. Fugiu da normalidade. Foi o que o meu médico disse, doutor Ângelo. Ele falou assim, Lu, a senhora, infelizmente, está tendo tudo o que não deveria ter, porque... É incomum, mas aconteceu. Aí a minha filha nasceu prematura, estava perdendo peso dentro da barriga, então ela não conseguia sugar, a gente fez tudo, massagem, bico, tudo então, que foi orientado. Você não conseguiu amamentar? Não consegui. Tentei, nós tentamos por várias vezes, o meu ex-marido ajudava, a minha ex-sogra ajudava, a minha mãe. A gente tirou até com bombinha elétrica, com bombinha caseira, com todo tipo. Não teve condições. Gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar, claro, falando da nossa pauta, mas agora, primeiro, eu quero agradecer, né, a equipe lá do Condessa que me atende, o Marcial, que fez o meu cabelo, né, a Vanessa, que fez a minha make, e, né, no dia de hoje. E a gente sempre tem que lembrar que cabelo tem que estar tratado, cuidado, né, para que você realmente tenha também qualidade de vida, porque, mulheres, cabelo arrumado facilita a vida, né? Isso faz toda a diferença. Né? Você pode pôr a camisetinha branca e a calça jeans, ou uma camisa branca linda como ela está aqui, né? Cabelo bem cuidado, uma maquiagem, pronto, você está pronta para qualquer situação. Então, um beijo especial para vocês. E quero agradecer também a Vinoteca Silva, hoje as minhas convidadas, eu estou saboreando aqui o Moscou Mule, tá? Mas as minhas convidadas estão de... Mojito. O Spirit. E você tá? Gin e tônica. Um gin tônica. E as meninas estão de água. Eu falei para elas que até o segundo bloco elas já estão pedindo um frisante. E estão perdendo, hein, meninas? Né? Uma delícia, maravilhoso. Delícia, Vocês já conheciam os drinks em lata? Não, pela primeira vez já estou apaixonada. Já sou cliente agora. Viu? Muito gostoso, bom, né? muito Prático bom. também, Prático, né? verdade. E o sabor sempre original, gente, com mais algumas vantagens. Você leva para qualquer lugar, mesmo para a piscina, quem mora em condomínio aí, né? Vai para a piscina, você pode levar, porque é latinha. Se você não quiser levar uma taça, você pode consumir na própria latinha, então ela tem essa praticidade. E gela em 10 minutinhos de congelador, né? Não coloquei para gelar, esqueci meu vinho, meu drink. Envolve num papel toalha umedecido, 10 minutos de congelador, ele está pronto para você consumir. É muito mais prático. Vai no churrasco, leva, é fácil de levar, vai para a fazenda, vai para o sítio, vai viajar, né? Você consegue estar levando a sua bebida com a qualidade e sempre saboreando com aquela originalidade, sempre o mesmo sabor. Não é um dia mais forte, outro dia mais fraco, sempre com qualidade.
Vinoteca Silva, acessem aí o Instagram agora, vai lá na bio, né? E você já fala direto com o Mauro e com a Ana e eles mandam entregar para você. Lembrando que a Vinoteca Silva está lá em Chapada, no Festival de Inverno, lá na praça principal lá do festival, né? Vocês vão encontrar todos os produtos da Vinoteca Silva e agora quinta, sexta, sábado e domingo eles vão estar fazendo parte também de um bazar que vai estar acontecendo aqui na cidade. Então, vocês podem passar por lá e adquirir os produtos Vinoteca Silva. Mas acessem aí e, meninas, depois é só pedir e entregam para vocês, Perfeito. Tá bom? O duro é a gente decidir qual que a gente gosta mais ou menos. Verdade. Né? O que a gente gosta menos para poder pedir todos. Mas tem um leque e eles entregam tudo para vocês. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho, é jogo rápido, nós já voltamos falando dessa pauta que é super importante, a amamentação e autoestima, a importância da amamentação e o cuidado, né, e como se manter durante esse período também. Estúdio Pilates Luana Mello. Algumas razões para você praticar Pilates. Mantém o cérebro ativo, reduz o estresse, melhora a resistência muscular. Estúdio Pilates Luana Mello. Pilates contemporâneo. O importante é dar ao corpo o que ele mais precisa: movimento. Agende uma aula experimental. 981275612, Rua General Aníbal da Mata, 350, Duque de Caxias. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada. A Comandos Consultoria tem um recado para você, cidadão de bem, que deseja ter uma arma legalizada. A equipe Comandos pode ajudar você na aquisição de CAC, porte ou posse. Consulte mais informações pelo 659-9813-7299 ou @comandos.consultoria. Vinoteca Silva, rótulos especiais. Acesse @Vinoteca Silva ou 659-9268-3840. Há mais de 2 décadas apareceu na minha vida um emprego em ótica. Aprendi muito, conquistei amigos, clientes e parceiros. E agora eu tenho satisfação de dividir com vocês a Claros Óticas, que nasceu em Minas Gerais, mas que hoje está aqui em Cuiabá. Uma ótica que posso chamar de minha, de sua, de nossa ótica, para atender você e sua família. Venha nos visitar, Claros Ótica. Primeira edição Multimarcas, atacado e varejo, atendimento online e loja física, peças com leveza, fluidez e conforto, o look perfeito para o seu dia. Primeira edição Multimarcas, acesse nosso Instagram e peça suas peças ou solicite uma visita da nossa equipe, atendendo todo o estado de Mato Grosso. Primeira edição Multimarcas, Rua Filipinas 235, Jardim Xangri-Lá, Cuiabá, Mato Grosso, 659-9221-9617. Após ser identificado pelo reconhecimento facial, o morador utiliza uma tag de liberação na segunda porta, eliminando o uso de chaves. Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. Espaço Class Festas e Eventos. O espaço perfeito para suas comemorações.
Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Já estamos de volta, gente. Hoje, o nosso programa Competência, a gente está falando sobre amamentação, sobre esse mês que é o agosto dourado. Gente, eu tenho alguns dados aqui, que eu já ouvi aqui as meninas falando, né, e que parece que não está batendo. Por exemplo, algumas crianças, quase todas as crianças são amamentadas, pelo menos por um período, 96,2%, segundo os dados estatísticos que a gente tem aqui no Brasil. Né? Nas primeiras horas de vida, 62,4%, né? Nas primeiras 2 horas de vida, 62,4% das crianças já recebem amamentação. Vocês concordam com isso? Vocês acham que não chega a tudo isso? Eu discordo. É uma realidade que difere, às vezes, de um estado para o outro, de uma região para o outro? Eu discordo. Tudo bem que já tem um tempo que eu ganhei filhas. Na época, ela estava dormindo. Ela não estava com fome. E insistência, sabe? Enfim, não, tem que fazer pegar, tem que fazer sugar para o leite vir, para o leite descer. E você acaba machucando. Então, assim, acabou estressando? Estressando por conta disso, né? Fiquei com o seio dolorido. Eu acredito que o número de amamentar nas primeiras horas de vida, eu acredito que esse número está correto. Agora, que essa amamentação vai persistir até o 6º mês, que é o adequado, eu não acredito. Não, aí os dados já mudam. Aí já cai para 50 e poucos por cento, exatamente, entendeu? Que é muito pouco, né? Na maternidade, onde eu tive a minha filha, em 2016, todas que estavam no quarto em recuperação recebeu orientação para fazer a primeira amamentação. O leite tem sim essa pressãozinha. Não, vamos lá, vai dar certo, tem um incentivo. E assim, ela até me ensinou o truque para acordar o bebê. Quando o bebê dorme no peito, massagear a bochechinha que vai estimulando. Realmente funcionava com a Esther, mas só funcionou até o 3º mês, que ela não tinha força para sugar. Tem um outro dado aqui interessante, gente, que as crianças, após 1 aninho, né, até 2, em média 53% ainda continuam sendo amamentadas. É um número bastante... Meu ex-marido foi amamentado até os 4 anos de idade. Eu já não fui amamentada. Eu já saí do hospital na fórmula, porque a minha mãe não teve leite. Então, mas aí eu acho que a gente entra, né, nessas questões, assim. Quando a Inara... Isso. Né, falou, eu acho que tem uma questão que é da hora de ouro, né? Assim, a gente sabe o quanto é importante. Mas quando eu digo assim, a gente sabe, eu acho que ainda é uma bolha, né? E que muito, né, se começa a se falar há pouco tempo da importância, a gente sabe o quanto isso favorece a amamentação. Mas aí eu acho que tu traz uma coisa que é bem importante, assim, que é a gente poder entender os protocolos. A gente entende que é importante, por que isso é bom para o bebê, por que isso é bom para a mãe, né? A questão de colocar, né, sentir os batimentos, o calor, o contato. Mas, às vezes, quem está junto, a equipe que está junto, né, ali assistindo, também precisa entender como está essa mãe e como está esse bebê. O bebê que nasce bem, ele pode e deve, né, estar ali. Não quer dizer que ele vai direto para o bico, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu vi um vídeo essa semana que era mais ou menos isso, assim, o obstetra trazia o bebê e ia empurrando na mãe, assim, e aquele bebê meio descompensadinho, assim, sentindo que tinha pele, né? O que ele fazia. Então, eu acho que tem que ter cuidado quando a gente fala da importância da hora de ouro, que é uma hora de ouro, né? A importância do colostro, são as informações que são importantes, e importantes a gente buscar a fonte segura para entender o que é isso, né? Mas também tomar cuidado para não ficar colado numa coisa rígida, né? Se a mãe pode ter um parto mais complicado, a mãe pode estar cansada e segurar o bebê, ou esse bebê ir para o colo do pai, e em seguida, quando a mãe está um pouquinho mais, né, organizada, receber esse bebê e colocar no peito, né?
Que eu acho que tem uma prática que é diferente, e na minha época isso aconteceu, que é de pegar o bebê e levar, né, assim, levar para fazer os procedimentos um bebê que nasce bem, que está tudo bem, chorou, estava bem e não tinha motivo para fazer isso, né? Então, e a gente sabe que são práticas que ainda existem e são muito comuns ainda, né? Eu vi que a Heloísa estava querendo concordar ou discordar de alguma coisa? Não, só ia complementar essa questão da primeira hora de ouro, né, que faz parte dos 10 passos da amamentação, né, para garantir a amamentação. Então, garantir essa primeira hora de ouro é um bebê que nasceu bem vir para o colo da mãe. Quando eu comecei na enfermagem obstétrica, então o enfermeiro obstetra pode fazer assistência ao parto de risco habitual. Então, qual que era foi uma virada de chave? Nasceu o bebê, vai para o colo da mãe. Então, nascia o bebê, a gente colocava em cima da mãe. Então, assim, tinha mães que ficavam assim, ai meu Deus, não vai escorregar? Aí foi mudando a prática. Hoje o neném nasce, eu pego o bebê, mostro para a mãe. E aí enxugo, seco, e aí a mãe pega o bebê. Então, porque tem esse momento, né? Ela precisa entender que nasceu, né? E ela, naquela euforia no parto normal. Parto normal, e no parto cesariana, o que acontece? É como ela falou. Se a mãe fez uma anestesia RAC, que só da cintura para baixo, o bebê pode vir, quando a gente coloca hoje, né, nas cesáreas, né? Em algumas equipes elas permitem até que a gente entre. Então, enxuga o bebê, coloca sobre o peito da mãe para essa primeira hora, para garantir essa primeira hora de ouro. Nem está bem? Pode ficar em cima da mãe. E se o bebê quiser procurar o peito, ele vai ter a chance nessa primeira hora de amamentar. Mas assim, eu sempre explico, por isso a importância desse pré-natal que a gente faz com as mães, e na verdade assim, a gente chama a equipe de apoio. Então assim, fala para a mãe, se tem um esposo ou se é a mãe, quem que ela quer trazer na consulta. E a gente faz todas essas orientações. Inclusive, a gente fala assim, se o bebê nascer, não tem que preencher um checklist, tem que mamar, tem que chorar, tem que fazer coraçãozinho para o pediatra, eu brinco, para tirar uma nota boa. Então, assim, o neném está ali sobre a mãe, ele vai instintivamente, a partir dos 40 minutos, até 40 minutos, procurar o peito. Mas se não procurar e ele estiver bem, está tudo bem. Está tudo certo. E vai favorecer, como ela falou, as bactérias da mãe, né, vão passar para o bebê. Entendeu? Essa colonização boa, positiva, é bom para o bebê, entendeu? Já vai. Então, assim, tem tudo isso. Então, mas, como ela falou também, não ficar rígido, né? Deixa o bebê à vontade, mas deixa a mãe ter esse momento, né? Deixa o bebê ter esse momento. Garantir isso. A primeira hora de ouro, hoje, todos os pediatras sabem, praticam, mas é importante a mãe saber também disso. Porque chega lá, né? Ela não sabe o que acontece. Então, no hospital público, no nosso pré-natal, eu oriento sobre essa possibilidade, sobre isso. Mas nem todos... a atenção básica ainda, ela está começando ainda com essas orientações. Então, tem muitas mães que chegam no hospital público e não entendem nem o que está acontecendo, né? Não, segura seu bebê, né? Então, tipo assim, mas peraí, segura seu bebê, mas está tudo bem com ele? Está roxo? Não, isso, né? Todo bebê nasce roxo, gente. Não, às vezes elas chegam assim, não, é porque o meu bebê nasceu roxo. Não, todo bebê nasce roxo, ele não está respirando. Ele espera, vai um minuto para ele começar a ficar corado, entendeu? Às vezes, se o bebê, o corte oportuno do cordão, que é nessa primeira hora de ouro, que é essa atenção, a recepção humanizada do recém-nascido, ela é para garantir que o bebê vai devagarinho. Se você esperar, o bebê nem chora. Então, antigamente, o bebê não tinha que chorar. O meu filho, ele apanhou primeiro na bunda para chorar, porque ele nasceu e não chorou. Então, hoje tem bebê que nem chora, vem para o colo da mãe. Então, essa transição intrauterina para extrauterina, ela é suavizada quando você garante isso. A questão da luminosidade, da temperatura do ambiente, né? Que no parto cesárea, às vezes, esquecem disso, né? Porque estão preocupados se quem está ali vai suar, né? Se a gente está lá, não, a gente vai desligando o ar condicionado, a temperatura dentro da mãe é 37 graus. Aí nasce o neném a 21. Ele chora, eu falo que o neném chora de raiva. De frio. É um choque, é uma mudança, isso, né? E aí a gente vai lá para as questões da amamentação. O neném que chora muito depois,
começam os questionamentos. Ah, mas será que o meu leite é suficiente? Será que o meu leite não é fraco? Tem toda a questão da temperatura do ambiente. Às vezes o bebê está superaquecido. Às vezes nós chegamos na casa das pacientes, nas consultorias de amamentação, o neném está nervoso, chorando, chega lá, o neném está embrulhado. Gente, nós estamos em Cuiabá. Entendeu? Se não está no ar-condicionado, pensar que o bebê ele sente 1 grau a menos de frio. Então, se está 36 para mim, está 35 para o bebê. Aí você chega lá, o neném está com um body, com uma roupa de lã, mais um coeiro, mais uma cobertinha, mais touca. Passando. Então, tem os excessos, né? Tem que tomar cuidado. Eu cheguei aí com a minha filha. Que eu acho que é importante, assim, eu acho que essas informações, elas tem que ser pré. Iam ir para toda a família. Sim, mas a gente sempre assim, faz com a rede de apoio. É a mãe, é o pai, é a avó, é o vô, então, porque isso também interfere, né? Assim, então, tipo, da mãe, não é o pai que vai dar. O médico falou, a enfermeira falou, o pai falou, as duas avós falaram e eu continuava entupindo a minha filha de roupa. Roupa, touca, e a menina estava ali suando, já estava vermelha de calor, e eu estava entupindo. Eu cheguei para o hospital com a minha filha no pronto atendimento, que ela estava febril. Eu cheguei lá, o médico falou assim, claro, mãe, vamos desembrulhar essa criança. Não precisa tanta roupa, mãezinha, né? Vamos tirar aqui, ó, ela tá bem. A minha filha, ela briga comigo a madrugada toda. Eu cubro, ela descobre. Eu cubro, ela... Mãe, também. Eu estou com calor. Por favor, não me cobre mais. É a noite toda. Cobre, descobre, cobre, descobre. Pois é, eu acho que se conversa muito pouco sobre isso. E isso é importante. Não adianta você deixar para falar a hora que a criança nasceu. Né? Sim, então, eu acho que esse antes, é por isso que eu estava até perguntando para vocês antes, isso não faz parte da rotina do médico, do profissional no pré-natal, entendeu? Eu acho que os próprios profissionais deveriam ter essa visão, não só na saúde privada, mas na pública, no dia a dia, as conversas entre família, gestante, as próprias gestantes procurarem grupos de apoio ou ler sobre isso também, essas informações, porque são importantes. Há aplicativos para isso. Exato. Eu havia baixado um que a gente fazia acompanhamento, até mesmo ele dava ali a possibilidade do tamanho da criança. Neste momento a criança pode ter o tamanho. Mas também não dá para seguir a risca tudo que está na internet, né, gente? Tem que ligar o filtro, né? Porque aí, às vezes, ao invés de ajudar, isso atrapalha. Né? E da mesma maneira, também o apoio da família, né? Porque acho muitas vezes, assim, a conversa as pessoas... com a família é mais importante. É mais importante, porque sim. as pessoas tendem a ajudar a partir da própria experiência. E né? das suas crenças, funcionou para mim, Gente. vai funcionar. Faz assim. Só que às vezes não. Né? A gente minha brinca mãe... assim. Eu acho que principalmente a amamentação é uma engrenagem. E daí, tudo bem, para algumas mulheres vai ser rápido, né? Vai funcionar, não vai ter problema, vão ser outras questões, mas para outras não. Né? E aí, para as mães que querem amamentar, que desejam, eu acho que, apesar de ter informação, ainda assim, às vezes, é muito difícil. Né? Quando tem ali um engurgitamento, uma mastite, né? A coisa está toda acontecendo, mas aí surgem os problemas. E aí? Né? Como ajudar, o que fazer, onde procurar. Agora, bom, gente, vamos avançar na nossa pauta, porque a gente quer realmente entender também esse processo, a amamentação e a mãe em si, né? Porque ela está vivendo uma realidade absolutamente nova. Por mais que tenha 1, 2, 3, 10 filhos, cada realidade, cada fase é uma diferente. Como conciliar esse papel mãe e mulher? Olha, para mim foi bem difícil. Assim, parece que desligou uma chave e ligou outra. Desligou a chave de mulher e ligou a chave de mãe. Então, assim, eu ficava de pijama o dia inteiro dentro de casa, descabelada, com cheiro de leite. Tive toda a rede de apoio. Tive toda a rede de apoio, mãe, sogra, meu marido. Procurei, na segunda gestação, eu já soube de uma empresa que fazia esse auxílio. Eles foram no hospital quando eu ganhei neném, me ajudaram. Inclusive, eles que me ajudaram a levantar, como foi cesáreo, fizeram todo acompanhamento comigo. Então, mas foi incrível, assim, parece que eu esqueci que eu era mulher, sabe, de me cuidar. E quando ela foi crescendo, eu já fui ficando sozinha, né? Meu marido saía para trabalhar, viaja muito. Às vezes eu só tinha tempo de tomar banho à noite. Aí eu tomava aquele banho rápido e já queria... Parecia uma galinha choca.
Ele Já falou queria- assim, pegar a criança. Ele falou assim, vai, tá comigo. Vai tomar seu banho, tranquila. E eu não conseguia, sabe? Então, parece que esqueceu que a mulher existe e virou ali só mãe. E é um processo, olha, minha caçula já tem 11 anos. Então, assim, é um processo que eu estou fazendo de mudança, de desligar essa chave mãe um pouco e ligar a chave mulher. Sabe? Eu engordei muito na segunda gestação, estou aí no processo de eliminar os requisitos dos quilinhos que ficaram, né, da gestação. Então, estou nesse processo aí, não é fácil, para mim não está sendo fácil, né? Ligar essa chave mulher, lembrar que é mulher, né? Eu fui vaidosa, eu gostava de roupas bonitas, eu gostava de me arrumar e simplesmente Entrou na fase mãe e esqueceu. eu falo assim, gente, eu perdi minha identidade. Mas eu não sei que música que eu gosto, eu não sei do que eu gosto de fazer, então estou nesse processo de me redescobrir. E eu acho que esse é o processo, né? Só que a gente tem que se atentar aos tempos, né? Como a Jane bem falou, assim, cada filho que nasce é um filho diferente e a gente também, porque é um momento da vida diferente. E faz parte desse processo a gente se descobrir ou se redescobrir ali como mãe, né? Principalmente o primeiro, você está aprendendo tudo, né? E eu acho que a grande questão das mulheres que eu escuto, assim, é eu pensar, poxa, eu estou fazendo certo, será que é assim? Então, você fica um tempo mesmo ali cuidando do bebê. Agora, a gente tem que pensar que, assim, um bebezinho recém-nascido, bebê de 1 mês, sempre falo para as minhas pacientes, o bebê de 1 mês tem uma necessidade. Sim. O bebê recém-nascido tem uma necessidade. Um bebê de 3 meses é outro bebê, né? O bebê de 6 meses é outro bebê em tudo, na amamentação, nos cuidados, no sono, em tudo. A gente precisa ter, e aí eu acho que o apoio também faz diferença, assim, de você conseguir ir voltando se olhar, né? De conseguir entender que o que você sente, o que você precisa também é importante. E quando a gente fala de autoestima, eu fiquei pensando muito nisso, assim. A autoestima é você também sentir fazendo coisas, né? Realizando coisas, se sentir satisfeita. E eu acho que quando esse processo, assim, de se encontrar, assim, eu sou essa mãe aqui. A mãe que não consegue deixar o bebê, que precisa estar juntinho. Ou eu sou a mãe que eu vou me esforçar porque eu tenho ajuda, porque muitas mulheres têm ajuda e não conseguem deixar o bebê com ninguém, é só elas, né? Então, eu acho que as pessoas que estão ao redor precisam estar atentas para quando as coisas caminham de um jeito que você vê que não está bem, né? Não estou dizendo que é o teu caso, Sim. mas para muitas mulheres, e eu acho que aí contribui a informação meio equivocada, né? Se a gente pegar a amamentação, que é o que a gente está falando hoje, a gente pensa em livre demanda. Livre demanda para um bebê é uma coisa, né? Para uma criança de 3 meses é outra, para uma criança de 1 ano é outra. A gente vê mães que amamentam em livre demanda, mas com o entendimento que livre demanda é você ficar à disposição da criança o tempo inteiro, né? E aí sim, não dá tempo para fazer mais nada, não dá tempo para olhar para você, mas isso também fala de crenças que a gente tem aí, do que é ser uma boa mãe, né? Que eu acho é o que aparece muito no consultório. Mas como eu não consigo, sim, né? Eu não consigo fazer as minhas coisas, eu me sinto culpada, eu acho que tem que ser do meu jeito. Então, às vezes, o marido tenta fazer, a mãe não deixa. A mãe não deixa. Né? Agora, como equilibrar isso? Qual que seria o correto para quem está vivendo isso? De repente, tem mães que estão vivendo exatamente isso. Como elas perceber que isso está prejudicando-a e como também quem está em torno ajudar nesse sentido? Assim, quando eu oriento no pré-natal, porque assim, o que o Ministério da Saúde orienta? É amamentação exclusiva até o 6º mês. Livre demanda é à disposição. É à disposição do bebê. No entanto, uma coisa simples. A mãe ia arrumar unha no salão. Ela precisa de 1 hora. E vai que ela consegue encaixar o cabelo ali junto. Ela demora 2 horas dela sair da casa dela para ir para o salão e voltar. 2 horas antes dela ter livre demanda, tranquilo. Mas hoje ela não consegue. Às vezes ela deixa de fazer essas coisas. Então, o que poderia fazer? Uma sugestão. Ordenhar esse leite e deixar para alguém dar esse leite. A mãe, quando retorna ao trabalho, eu vou mais longe ainda. Eu sempre falo para os pacientes, se você precisa voltar com 4 meses, muitas mães, elas saem de manhã, só vão voltar à noite para casa.
Não adianta, gente. Essa aqui, mas a empresa libera, mas se ela mora muito longe do trabalho, ela não vai conseguir se deslocar. Então, eu sempre oriento, faça o seu tempo de licença maternidade o melhor possível. Né? E depois a gente orienta a ordenhar. Enquanto estiver produzindo leite, ela ordenha, armazena e alguém oferta o leite materno. A gente sempre orienta também dar no copinho, na colherzinha, tem as colheres próprias, né? Evitar no início a mamadeira, né? Porque pode causar confusão de bico, mas a realidade tem que se adequando à realidade da pessoa. Então não adianta, só aquela paciente fica assim, mas o ideal são 6 meses e eu vou ter que voltar com 4. Ela já está sofrendo no pré-natal. Por antecipação, né? Eu falo, não, você faça 4 meses bem feitos. Depois você vai ordenhando e vai vendo o que você consegue. Né? É isso, gente. A gente tem que se adequar à realidade de cada um. Eu digo que não precisa ser tão sofrido, eu também né? estou me sentindo privilegiada. Porque a minha primeira gestação, minha primeira filha, eu trabalhava, fiquei trabalhando até quando eu consegui. Falei assim, na hora que ela quiser nascer, eu paro de trabalhar. Estava bem, então não tinha por que parar antes. Na hora de voltar, depois da licença maternidade, trabalhava numa empresa muito bacana. Falei assim, traz bercinho, traz carrinho, traz tudo aí. E era um centro, tipo um centro comercial, onde alugava salas, e era uma sala lá dentro. E esse centro comercial é da minha sogra. Então, ela engatinhou lá dentro, ela saía da minha sala, assim, sogra, está indo aí para frente. Engatinhou, então, assim, eu pude acompanhar tudo isso. Mas não é uma realidade de... Não é uma realidade. Né? Gente, o meu único problema mesmo foi só físico. Porque... A minha mãe, uma super vó coruja, hiper mega coruja. Ela foi lá para o hospital, né? Ela ficou 15 dias dormindo lá em casa para acompanhar. A minha ex-sogra ia todo dia. Gente, eu não fiz nada até o 4 mês. Mas eu vou ter que voltar para a nossa pauta aqui, meninas. E aí, eu quero saber onde que está a mulher aí junto com essa mãe. A gente vai conferir um bloquinho e depois eu quero entrar nessa pauta, tá bom? Protocolo disponível na Vitaderm Day Clinic para cuidar de você. Criofrequência facial, estimulação de colágeno, excelente também para gordura localizada, flacidez, papada, bigode chinês. Não tem contraindicação. Faça uma avaliação. Vitaderm Day Clinic, Avenida Mato Grosso, 619. Agende seu horário. 99697-7779 e 3321-5417. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. E eu, particularmente, se eu tivesse que elencar aqui a mesa mais assim, essa aqui ficou perfeita. Vale a pena usar, não vale? Vale. Como que fica bonito a cor forte, a cor marsala forte, destacando em cima do verde. O verde lembra muito o Natal, o verde dourado. Às vezes é legal, eu sempre falo isso, às vezes é legal a pessoa sair do básico, sair do diferente. Natal é vermelho, mas olha como que fica bonito e vai lembrar Natal da mesma forma. A Comandos Consultoria tem um recado para você, cidadão de bem, que deseja ter uma arma legalizada. A equipe Comandos pode ajudar você na aquisição de CAC, porte ou posse. Consulte mais informações pelo 659-9813-7299 ou @comandos.consultoria.
Olá, nós somos a Ótica Renovo Visual. Temos um atendimento totalmente personalizado. Mas se você não pode vir até a ótica vai até você. Temos todos os tipos de armações de grau, óculos de sol, lentes de contato e trabalhamos com o melhor laboratório da região Centro-Oeste. Venha conhecer a nossa loja. Ótica Renovo Visual, renovando o seu olhar para uma vida melhor. Estúdio Pilates Luana Mello. Algumas razões para você praticar Pilates. Mantém o cérebro ativo, reduz o estresse, melhora a resistência muscular. Estúdio Pilates Luana Mello. Pilates contemporâneo. O importante é dar ao corpo o que ele mais precisa: movimento. Agende uma aula experimental. 981275612, Rua General Aníbal da Mata, 350, Duque de Caxias. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65984639723. Gente, hoje a gente está falando com 4 mulheres aqui, 4 mães, 5 comigo, claro, né? Não estou fora da pauta, mas a gente está falando do Agosto Dourado, que é esse mês realmente da amamentação. Só que a gente está fazendo uma ligação entre amamentação e autoestima, amamentação e mulher, como conciliar esses dois processos. E eu estou cutucando as minhas convidadas aqui porque eu quero exatamente ouvir essa parte, né? Porque você se entrega como mãe. Esses dias até eu estava na aula de Pilates, gente, né? E aí, normalmente, quando tem gestantes na aula de Pilates, fala assim, não, o bebê vai nascer 30 dias, eu já estou no Pilates, já estou de volta. Aí você faz, aí o bebê nasce, tem 30, você pergunta, e a fulana, voltou? Não, não apareceu. 60 dias, 90 dias, 6 meses, fala, e aí, a fulana voltou para o Pilates? Não, ainda não conseguiu? O que acontece, mulheres? Eu acho que tem um pouco que a gente abre mão mesmo. A gente acaba abrindo mão, pelo menos isso aconteceu comigo. Eu falei, né, que estou no processo de me redescobrir. E eu acho que a administração do tempo também, né? Aprender a administrar o nosso tempo quando está ali com o bebê, tem a rede de apoio. Então, dá para administrar, conseguir ir no salão, fazer uma unha, ou então uma manicure ali em casa, né? Fazer a unha, mas a gente esquece de se cuidar. Mas é possível, né? Não é da ordem do impossível. Quem tem a rede de apoio, que é fundamental nos primeiros meses, nesse momento, eu acho que nas minhas 3 gestações, com as minhas filhas, se não fosse minha rede de apoio, acho que teria acontecido muitas coisas. E o excesso de apoio também não prejudica e não faz com que... Prejudica muito, muito. Eu fui prejudicada pelo excesso de apoio. Eu só fui dar banho na minha filha com 4 meses, porque as minhas ex-cunhadas, na verdade, uma delas se dedicou mais ainda, a Leila. Ela levava almoço para mim, ela fazia, olha a correria dela. Ela fazia o almoço em casa, ela tinha 2 filhos para cuidar. Ela levava almoço para mim, ela dava banho na minha filha, ela cuidava da minha filha. Tanto é que eu falei, batiza, é sua. Batiza, é sua. Que ela foi mais mãe da Esther do que eu. Então, assim, aí a minha mãe... E você sente falta? Você acha que você poderia ter sido mais mãe lá atrás? Não, isso está fazendo alguma falta para você? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas você acha que tirou esse tempo? Assim, por exemplo, deu mais banho na sua filha? Você sente que... Não, porque eu ainda me queixava muito... Gente, eu sou muito... qualquer dor para tirar a sobrancelha, eu não tiro com pinça, é só com navalha, porque eu sinto muita dor, eu sinto uma dor absurda. Tanto é que todo mundo falava, Lu, tudo bem, todo mundo sente dor na gestação, mas você está exagerando. Gente, eu ia toda semana no pronto atendimento, com dores. Então, assim, todo mundo falava, você está exagerando. Não, tem a pessoas minha mãe que são falava, mais sensíveis a não, dor. eu sou demais. Eu acho que é importante pensar um pouquinho assim, né, nessa ideia da maternidade de hoje, né? Assim, então, aquele ditado de que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então, quer dizer, eu acho que algumas mulheres levam ao pé da letra, né? Então, você esquece que é mãe, porque você tem que dedicar 100% do tempo para o bebê. E a gente já vive uma cultura em que a gente olha muito mais para o bebê do que para a mãe e para a mulher.
né? Então, se naturalmente já é um desafio, é um novo papel, como tu disse antes, né? Assim, que mãe eu sou? A gente precisa ter esse tempo de estar ali e sentir que eu dou conta de cuidar do meu bebê, esse é o meu jeito, eu vou fazer as coisas assim, eu vou, né, aceitar toda a ajuda que está aqui. Isso é bom para todo mundo. Uma mãe bem, ela consegue cuidar do bebê dela e consegue ter tempo e desejo de olhar para si mesma também. Por exemplo, eu voltei a estudar, já tenho uma graduação, a minha primeira graduação de publicidade tem mais de 20 anos. E aí casei, tive as 3 filhas, e eu falei assim, nossa, muito tempo, que a primeira eu trabalhei, na segunda trabalhava na mesma empresa, falei assim, não financeiramente não estava compensando, desgaste de locomoção, de rede de apoio, envolvendo muitas pessoas, ok, abri mão. Na época, tive esse privilégio, e quando minha filha caçula estava com 5 anos, eu falei assim, não, agora está na hora. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, mudar, porque eu falei assim, eu quero fazer uma outra faculdade. E uma amiga minha me ajudou, falou assim, Inara, 5 anos vão passar. Você escolhe. Você quer estar do mesmo jeito? Ou você quer estar diferente? Eu falei, não, eu quero estar diferente. Então, vou entrar para a faculdade. Ela está com 5 anos, quando eu me formar, está com 11. E você pensa assim, né? A gente quer que os filhos cresçam, sejam autônomos, independentes, vivam a vida deles. E a gente, né? E a mulher que fica ali, assim, ó, né, numa bolha, assim, né, sendo mãe 24 horas. Tanto que tem algumas mães que entram naquela questão da síndrome do ninho vazio. Exato. Claro que vai ser aí com os filhos com 20 anos, ou às vezes com 30, às vezes com 40. Você está entrando nessa da síndrome do ninho vazio. E então, às vezes, não tem probleminha quer estudar no Canadá. A minha filha quer estudar no Canadá. Daqui a 1 ano, ela termina o ensino médio. E ela está no 2º ano do ensino médio, ano que vem ela termina. Então, né? Eu já estou vivendo esse... Mas, assim, em relação à questão do ser mãe, do ser mulher, então, eu vejo muitas mulheres jovens, porque a gente tem esse olhar, né? Eu vejo muitas mulheres jovens. Elas estão estudando ainda, entendeu? E com a rede de apoio, elas vão terminar os estudos e aquela preocupação de será que eu consegui entregar o que eu deveria como mãe? Às vezes eu me pergunto, porque eu estava na faculdade quando meus filhos nasceram. Aí depois eu fui trabalhar, minha filha tinha 1 ano e 2 meses. Aquela preocupação de deixar com o babá e tal. Daí já fui estudar, fazer um mestrado. Então, assim, fui ocupando o meu tempo e às vezes eu fico, mas será que eu não estou em falta, né? Eu fico me questionando às vezes, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Nossa, é a minha realidade. É a minha realidade. Então, assim, mas já trabalhei isso na terapia, claro, com certeza. Eu acho que é importantíssimo, né? Quando falaram vai ter uma psicóloga, é ótimo. Porque, assim, mas o que eu preciso para eu ser feliz? Exato. Eu quero ser independente, eu quero me profissionalizar, eu quero me especializar, eu quero ser bom no que eu faço. Então, eu gosto disso. E eu acho que aí entra a questão de administrar o tempo. Por exemplo, eu escolhi voltar a fazer a faculdade, minha filha estava com 5 anos, elas estudam de manhã, eu procurei a faculdade que tivesse o curso de psicologia no período matutino, no mesmo horário delas. Eu falei assim, olha, eu entro até mais tarde que elas e saio mais cedo, então super tranquilo. Meu marido viaja muito, eu falei assim, não precisar levar. Quer dizer, você pode conciliar, é uma questão de organização. E eu acho assim, né, ser menos exigente consigo mesma, porque os filhos, a exigência da perfeição, de ter que fazer tudo 100% o tempo inteiro, não é dos filhos. Não, a gente se né? É de si mesmo. Então, assim, poxa, às vezes tem mães que são ótimas, mas estão sempre achando que estão ali em falta, que podia ter feito melhor, que não é justo com o filho fazer isso. Esses filhos acabam criando, a conta tendo chega, problemas né? lá na frente. E acho que, de uma certa forma, até meio que acaba jogando a responsabilidade para cima dos filhos. Tipo, eu não consigo fazer porque eu tenho que cuidar do meu filho. Não, você consegue fazer se você administrar bem o seu tempo e conseguir abrir mão aos pouquinhos, não é de uma vez, né? Eu acho que isso pode ir trabalhando em terapia, eu também faço terapia, isso ajuda bastante nesse meu processo de redescoberta. Então, é possível. Né? Tem que ter força de vontade também para querer fazer. E eu sempre falo para as minhas pacientes, poxa, qual que é o exemplo, né? Assim, você cuidar de você, olhar para as suas necessidades, você não está excluindo todo o resto.
né? Mas está mostrando que, poxa, faz parte do processo, faz parte da vida, né? Assim, é difícil eu escutar. Quando eu saio, minha filha fala, eu saí para vir para cá e ela falou assim, mas poxa, eu nem te vi direito hoje, né? Tudo bem, eu disse, mas amanhã a gente vai ficar junto, né? Assim, e como é legal, e eu fico pensando nisso, assim, como é bom para ela ver que eu também estou feliz de trabalhar, que tem outras coisas que são boas na vida, né? Eu amo estar com ela, mas eu amo fazer outras coisas. Ela fica bem na escola, ela tem os amiguinhos dela, e assim, né? Eu acho que são detalhezinhos, mas que quando as mulheres conseguem entender como é bom para a criança, a gente se libera. Né, e ao mesmo tempo, eu acho atrás. que essa superproteção não faz bem para a criança, né? Com certeza. Porque tem mãe, tem pai que não deixa a criança respirar. Quer ver assim, ó, adaptação escolar, né? Eu acho que é um exemplo bem claro, assim, que aí é quando chega um momento, a criança vai ter que ir para a escola em algum momento. E aí as crianças estão lá super felizes, né, num outro ambiente, e as mães estão ali desesperadas que não conseguem ir embora. As meninas não deram nem tchau para mim no primeiro dia. Já vão embora direto, né? A caçulinha eu senti um pouquinho mais, que não foi nem eu que levei no primeiro dia. Eu estava numa tentativa de retorno do trabalho, meu marido que levou. E eu ficava, e aí, manda foto, eu quero ver. Mas assim, ela está bem. Ela está bem. Meninas, agora vamos lá. A amamentação, as mamas é um dos grandes símbolos da feminilidade. A amamentação, a tendência é mudar o formato dessa mama. Ou cresce demais, ou depois tem uma queda. Como conciliar também esse papel? Porque você acaba mudando, não tendo mais o mesmo corpinho que você tinha antes, né? Passa por uma fase, né? Ganha alguns quilos, algumas ganham mais, outras ganham menos, e isso é uma realidade de cada um, do biotipo de cada um, do autocontrole de cada um, do acompanhamento de cada uma. Mas aí, entra nessa fase de amamentação. E a gente escuta, às vezes, algumas mulheres falando assim, não, eu não vou amamentar porque eu não quero que o meu peito mude. Ou, eu vou amamentar e tudo bem se cair, se ficar feio, depois eu dou um jeito. Como que vocês veem essas realidades? Não só o que vocês viveram, mas isso que a gente vê na sociedade. Essa, tipo, imposição. Você acredita que eu achava lindo, porque o meu peito ele inchava bastante, né? Que eu não tenho, meu seio é muito pequeno. Então, eu fotografava, porque estava inchado, achava lindo. Eu tenho várias fotos da Esther mamando, porque o peito estava enorme, porque o meu peito é muito pequeno. Eu não tive esse problema. Não caiu. E tem mães que fazem justamente isso, que tem pouco seio, e aí quando ele enche, né, com leite, fica bonito. Nossa, depois eu vou querer colocar silicone, mas eu vou tirar foto que eu quero que o médico veja que se a minha condição financeira melhorar, eu vou mas colocar. Muitas têm medo que o peito vai cair. Exatamente. Então, a grande maioria acho que é um mito. Na verdade, o que acontece? É claro que se eu numa gestação, o que é o ideal? Ideal. Às vezes não gosto de usar a palavra ideal porque está no mundo das ideias. É a mulher engordar de 11, no máximo 13 quilos. Eu engordei 15, doutora. Se você engordar 20, 25 quilos... 28, 30, né? Você vai engordar o corpo todo, então a mama também vai engordar. Então, e ela vai dobrar, triplicar, quadriplicar quando encher de leite. E você engordou. Aí, quando você emagrecer, essa mama vai dar uma caída. Mas é por conta do que o ganho de peso é excessivo. Não é necessariamente pela amamentação, né? Amamentação, não. Inclusive, quem tem prótese, porque às vezes elas estão preocupadas, né? Eu atendo muito paciente que tem prótese. Ah, mas será que eu vou conseguir produzir leite igual? Consegue. Ah, mas o peito vai cair. Aí vai depender do quanto você vai engordar. Entendeu? É claro, também a gente tem que lembrar, gente, o seguinte, a mama tem que estar bem sustentada, então tem que usar sutiã apropriado. Quando você está amamentando, não pode deixar o peito solto mesmo, porque o que cai o peito é falta de sustentação. Certo? Principalmente. E se você engordar muito, não tem jeito. Depois da minha primeira... Mas é mito a questão de que vai cair o peito. Não vai. Agora, a gente tem o processo do envelhecimento. Um dia no colágeno não vai diminuir a produção. E aí eu vou ter que concordar, né? Como que você falou, você não gosta do ideal, né? Mas é bem verdade. Gente, a amamentação não derruba peito de ninguém. Né? Eu falo isso por experiência própria. Né? Eu engordei 12 quilos. Entendeu? Com 30 dias, eu já tinha voltado para os meus 58 quilos, sem esforço nenhum,
amamentando, tocando a vida, e a minha mama realmente foi cair depois dos 50, depois dos 45, 49, 50, que ela começa realmente aí, já é uma questão da lei da gravidade, não tem o que você fazer, você vai brigar. Mas realmente a amamentação, eu sou prova disso, entendeu? Eu nunca tinha ouvido essa explicação, né, falando realmente do quanto você engorda. E é natural. Da minha primeira gestação, eu amamentei, eu engordei 15 quilos, também em 30, 40 dias eu já tinha eliminado. E depois que eu amamentei e tal, eu usava blusinha de alcinha e as pessoas ficavam pasmas, assim, falavam assim, você não tá de sutiã? Eu falei assim, não, cara, seu peito não é. Então, já comprovamos que não é a amamentação que... Já na segunda gestação que eu engordei 22 quilos, aí a história já foi um pouco já diferente. começa a ficar diferente. E a questão do peso, né, como você falou. Se você permitir a amamentação exclusiva, um dos benefícios é realmente a diminuição do peso. Eu ia até te perguntar, realmente amamentar faz com que a mulher volte ao peso? Sim, faz. Inclusive, é claro, né, gente, vamos lembrar, né, a demanda calórica que entra tem que ser equilibrada. Porque começa lá na gestação. Você tem que comer por 2. Você tem que comer por 2. E o que acontece? Ou então, assim... A gestante chega a estar gestante de 12 semanas, né? 4 meses. 3 meses e meio. Nossa, já engordei 3 quilos. Daí eu olho assim... De banha, né, querida? Porque o bebê está desse tamanho. Então, assim, mas se você manter uma dieta equilibrada, né? Às vezes, tem gestantes que emagrecem tanto, eu tenho pacientes minhas que emagrecem tanto que elas falam assim, Heloísa, o que eu faço porque eu estou emagrecendo muito? Daí, essas necessitam de procurar uma nutricionista e aumentar a ingesta calórica, certo? Mas, de modo geral, uma mulher que amamenta exclusivo, ela tem uma alimentação adequada, ela perde em torno de 400 gramas por mês, se ela estiver amamentando exclusivamente. Isso é dado científico, entendeu? Então, assim, claro, manter uma alimentação adequada, direitinho. E as que perdem muito, que tem também, necessitam de ingesta maior. Então, eu já posso usar a desculpa, que foi porque eu não amamentei, que eu não perdi os meus pesos. Tá desculpa, né? Eu continuo com o mesmo peso da gravidez. Não, e tem as crenças, né? Tipo, você está amamentando, come uma canjica que vai aumentar o leite. Gente, isso é coisa calórica, que aí você vai ingerindo e aí como que é o nome? Dificulta na perda. Polenta, mingauzinho de frango com polenta. Eu acho que vocês vão começar a ficar com fome, gente. A gente vai conferir mais um bloquinho. Jogo rápido, a gente está voltando. Cada tipo de uva gera um tipo diferente, seja ele mais seco, doce ou com aromas específicos. O tempo de fermentação também influi na bebida final. Algumas levam anos para ficarem prontas e outras são produzidas em curtos períodos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. A Vitaderm Cosméticos é uma franquia de cosméticos hipoalergênico, 100% brasileira, com linha capilar, facial e corporal, profissional e home care. Desconto especial para profissionais de saúde e beleza cadastrados. Atendemos todo o Mato Grosso. Contamos também com salão de beleza e estética e ainda cursos profissionalizantes. Acesse Vitaderm Day Clinic Cuiabá, 659-9697-7779. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada.
mais de 2 décadas apareceu na minha vida um emprego em ótica. Aprendi muito, conquistei amigos, clientes e parceiros. E agora eu tenho satisfação de dividir com vocês a Claros Óticas, que nasceu em Minas Gerais, mas que hoje está aqui em Cuiabá. Uma ótica que posso chamar de minha, de sua, de nossa ótica, para atender você e sua família. Venha nos visitar, Claros Ótica. Primeira edição Multimarcas, atacado e varejo, atendimento online e loja física, peças com leveza, fluidez e conforto, o look perfeito para o seu dia. Primeira edição Multimarcas, acesse nosso Instagram e peça suas peças ou solicite uma visita da nossa equipe, atendendo todo o estado de Mato Grosso. Primeira edição Multimarcas, Rua Filipinas 235, Jardim Xangri-Lá, Cuiabá, Mato Grosso, 65992219617. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 65984639723. Vinoteca Silva, rótulos especiais. Acesse @Vinoteca Silva ou 65992683840. Gente, nosso programa hoje a gente está falando sobre amamentação e autoestima. E a gente precisa, para finalizar, nós temos 15 minutinhos de programa, a gente ainda não falou dessa questão da depressão pós-parto, que atinge aí 25% das mamães. Parece que não. E não é só para aquela mãe que o bebê de recém-nascido, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa depressão pode vir até os 2 anos, 3 anos de idade. Como que vocês veem isso e como que quem está em torno pode ajudar a resolver isso? Olha, na minha primeira gestação, eu tive, e eu acredito que não foi pós-parto, ela se desenvolveu antes, né? Eu tive uma aversão, assim, ao meu esposo, e na época, minha médica, eu não procurei psicólogo, então, assim, não tinha uma orientação. E a gente, com aquilo novo, né, tudo novo, a gente não sabe lidar. Enfim, passamos por isso, mas eu vejo hoje a importância desse cuidado desde a gestação. Eu falo que, na verdade, é antes da gestação, no preparo. Os sinais aparecem antes? A gente muitos estudos apontam que a grande maioria das mulheres, né, que são diagnosticadas com a depressão pós-parto, na verdade, começou desde a gestação. Exato. Porém, aí a gente tem uma crença que assim, é muito difícil para as mulheres dizer o que de fato elas estão sentindo, né? Principalmente se isso é diferente do esperado. Então, a mulher poder dizer o quanto ela está ali sentindo, porque não é uma tristeza, né? É muito mais do que a tristeza, são os sintomas de uma depressão comum, né? Uma falta de energia, uma falta de vontade. E aí a gente vê muito, por exemplo, em mulheres que passaram por tratamento para engravidar, né? Que a gente sabe que é difícil, é invasivo, é custoso em todos os sentidos, e na gestação, né, passam por isso. Então, passar por isso, encontrar lugares em que você possa dizer como você está se sentindo, de fato, para ter um encaminhamento e buscar ajuda, porque depressão não é falta de Deus, falta de vontade, nem falta de energia. E nem frescura. Né? Você precisa... Muito menos frescura. Exato, não é frescura. Então, você precisa ter um acompanhamento, né? Porque isso tem um impacto para a mãe e para o bebê também, né? A saúde. Hoje, eu estava assistindo uma aula da Fiocruz,
para ser tutora do pré-natal da atenção básica. E uma das aulas era justamente falando sobre a depressão pós-parto. E depressão durante o pré-natal. Então, assim, o pré-natalista, ele consegue identificar pelas queixas da paciente. Ela vai falar que sente muito mais sono, que tem a época da idade gestacional que a mulher vai estar mais sonolenta, geralmente no início da gestação. Sim. Mas, assim, na metade da gestação, lá por 20 semanas, a gente fala que é a lua de mel. Que a mulher está bem, não está sentindo sono, não está sentindo mais enjoo. Passou aquela primeira fase. E aí ela começa com o humor deprimido. Então, existe tratamento para isso, com medicamento. Então, pode ser percebido, então, durante a gestação. Não precisa chegar lá na frente para a família ou para ela própria começar a prestar atenção. E pode não ter nenhuma... pode não estar relacionado com nenhum acontecimento do pré-natal, mas a grande maioria está. Algum problema na família, às vezes na família de origem, às vezes algum problema nesta, assim, a gestação não planejada. A gente fala que são os fatores de risco. Isso. Né? Então, problemas financeiros, falta de suporte do marido, né, ou do companheiro, ou não ter, né, na época da Covid, da questão da pandemia, também causou muito desconforto, muito medo, muita insegurança, o que a Covid poderia causar, né, nos bebês. Então, tinham muitas mães. A questão da Covid também, na questão da falta, da perda dos empregos, né, então, da questão econômica. Então, assim, foi uma realidade assim, que ela atingiu, principalmente a classe mais desfavorecida, e a gente viu que essas mulheres começaram a ficar mais doentes e ter mais casos de depressão. E aí você fica sozinha, né? Não tem com quem falar, né? Eu acho que a questão da realidade estar muito diferente do que foi planejado, do que foi idealizado, né? Mas eu acho que daí é importante falar do baby blues também, que muitas mulheres confundem, né? E aí o baby blues, diferente da depressão, é um estado emocional, né? Não é uma doença. E que a grande maioria das mulheres vai ter, que é essa tristeza do pós-parto, né? Mas que eu acho que como é que dá para diferenciar e saber que assim é um baby blues, vai passar, né? A mulher ela pode ter ali uma irritabilidade, uma crise de choro, tá mais irritada, tá mais chorosa, mas ela consegue cuidar do bebê, ela tem vontade de fazer as coisas. O humor não muda, né? Ela pode ter crises durante o dia. Geralmente as mulheres relatam momentos do dia em que ela se sente mais fechada, mais triste, mas ela consegue estar cuidando do bebê e um bem cuidado. A vontade de cuidar, a vontade de estar junto. O que difere, então, esse baby blues da depressão? Quando é uma depressão, essa mãe ela realmente tem essa rejeição pelo bebê necessariamente, porque às vezes a gente ouve esses relatos, ou é um descuidar dela própria? Eu acho que se a gente for pegar nos sintomas, o descuido com ela, o humor deprimido, a intensidade do sintoma, né? Então, uma mulher que de repente não consegue dormir, porque quem ganhou o bebê, a gente vive com sono, né? Às vezes você não consegue, não que você não tenha sono, né? Você tem vontade de comer, às vezes você não consegue comer naquele momento. Quem está com depressão provavelmente vai ter algum distúrbio de alimentação, algum distúrbio de sono, né? Então, os sintomas são muito mais intensos. É um humor deprimido, uma falta de energia, uma falta de vontade, né? Muitas vezes não tem vontade de conversar com quem está ali, ou se irrita em excesso com quem está próximo. Essa coisa de rejeitar o bebê também é um pouco mito, né? Porque muitas vezes são mães que elas fazem o básico. O bebê está ali alimentado, a fralda está limpa, está de banho tomado, mas uma mãe que não consegue interagir com o bebê, né? Então, é um cuidado sem afeto, né? Porque o afeto está deprimido, o afeto está embotadinho. Então, ela não é uma mãe que está fechada, muitas vezes ela não quer falar com ninguém em momento nenhum, né? E o baby blues não. Ela até pode ter uma crise de choro, ficar irritada, brigar com o marido, com quem está perto, porque sim, dá saudades, né? Dá a angústia de você não conseguir fazer as coisas como fazia antes, né? Então, são esses relatos. Mas você está ali, de repente você está mais feliz, de repente você está mais triste, e passa, né? Então, acho que o tempo é um fator para se observar. Se isso está se prolongando, é um sinal de alerta e, assim, na dúvida,
busca ajuda. E é uma situação que, por exemplo, acontece em uma gestação, ou minha mãe teve, ou alguém da família já teve essa depressão pós-parto, eu posso vir a ter também, ou isso é um caso específico, cada caso é um caso? Não, mas a gente sabe que quem tem histórico na família de depressão, de transtorno de ansiedade, crise de pânico e afins, é preciso ter um cuidado extra na gestação, desde a gestação. Quem já teve uma depressão pós-parto vai ter sempre? Não. Mas precisa estar alerta, porque a tendência é de apresentar de novo alguma questão. E a questão, às vezes, da necessidade do uso de medicação, que na gestação a mulher fica muito preocupada se posso tomar tal medicação, posso ou não. Então, assim, tem mulheres que precisam tomar medicação para depressão ainda na gestação. Tem medicações que são seguras e é importante, como assim, buscar o profissional. Até o pré-natalista pode estar prescrevendo essas medicações, né, que é seguro, porque existe um número grande, né, de casos, né, mais trágicos no pós-parto, devido a essa falta de cuidado, desse olhar da família, né? E o medo, né, Heloísa? Assim, então, de repente, a mulher fazia o tratamento, fazia o uso da medicação, e aí o medo de fazer mal para o bebê, o medo de não conseguir amamentar, ela para. E aí é muito pior para a mãe e para o bebê. Exatamente. Então, tem medicações que são seguras, né? Compatíveis com a gestação, compatíveis com a amamentação. E, assim, eu acho que é uma boa dica, assim, né? Tanto para a questão da autoestima, do quando voltar, né, se não está lá muito mãe, para tudo. É sempre uma questão de intensidade. Como é que você está se sentindo naquilo? Né? Todo excesso, ele não é benéfico. Né? A gente precisa cuidar do outro, mas cuidar de si mesmo também. Tem que ter equilíbrio em tudo, né? Meninas, a gente está chegando no final do programa, né? Já quero agradecer a presença de todas vocês. Inara, obrigada, tá? Eu que agradeço a participação aqui, pelo convite. Você que é mãe de 3, o que é que você poderia deixar aí, né, de alerta ou de dica para quem está em casa? Eu vou ficar com a administração do tempo, né? Por mais que tenha a rede de apoio, se a mãe não conseguir administrar seu tempo ali, se ela for muito apegada ali na maternidade com a criança, ela não vai conseguir se libertar aos pouquinhos e conseguir fazer algo para ela. Né? Então, está funcionando para mim e eu acredito que pode funcionar para muitas pessoas. Você gostaria que alguém tivesse te dito isso lá atrás, para você fazer com que tivesse funcionado lá atrás? Olha, eu acredito que pode terem me dito isso, mas passou. Tipo assim, de não acreditar, né, que seria possível, que eu daria conta de administrar isso e foquei só na maternidade. Né? Hoje é diferente. Luciana, obrigada, tá? Eu que agradeço. O que você deixa aí de dica, já que você é mãe e teve alguns problemas aí, o que é que você pode deixar para as mulheres aí? Como mãe, eu indico ter mais tempo com a criança e para si própria. E como pedagoga, distribuir o tempo brincando. Mas brincar, sim. Nesse momento de brincar com a criança, o lúdico que você faz, pratica em casa, desenvolve o afeto da criança por você e seu afeto com a criança também. E então, mas eu vou brincar do quê? Faz de conta, de casinha. É muito importante. Mas eu não tenho brinquedo em casa, meu filho não gosta de brinquedo. Conversa, dialoga. É muito importante ouvir a experiência, trocar a experiência com a criança. A criança entende, ela responde também. E assim, não é só eu te amo o tempo todo. Ser firme também. Não, agora não pode. Agora é o tempo da mamãe. A minha filha já entende isso. Esther, é o momento da mamãe. Tá bom, mamãe. Ela sabe que é o meu momento. Legal. Obrigada, tá? Imagina. Deise. Então, eu também quero agradecer, né, o espaço e dizer, assim, acho que a questão de cultivar menos exigência, né, assim, que as mulheres consigam olhar um pouquinho mais para si mesmas. Nesse caminho a gente vai se conhecendo, se reconhecendo, entendendo o que é importante, cultivar uma rede de apoio. E eu acho que rede de apoio é no sentido de ter pessoas que respeitem, que vão conseguir proporcionar, né, esse conforto e essa segurança, essa tranquilidade que é tão importante
Mas se eu pudesse dar um conselho para as mães, eu diria isso, assim, que sejam mais generosas consigo mesmas, que reconheçam o que elas conseguem fazer, né, e diminuem um pouquinho a exigência. Né? Heloísa? Gostaria de agradecer muito o convite, é muito bom poder estar aqui colaborando, né, com vocês. E a minha dica fica: busque informação em fontes seguras sobre o que é necessário para ter o sucesso na amamentação. Se você deseja de fato amamentar, porque também não é uma regra, se eu não amamentar eu não vou ser uma boa mãe, certo? Mas se você tem o desejo, busque informações. Tem várias consultoras aqui em Cuiabá que podem ajudar. É importante buscar antes, ainda no pré-natal, essas informações do que é necessário, se tem preparo ou não tem preparo, da primeira hora de ouro que a gente falou, dos possíveis problemas na amamentação para a mulher estar preparada e para buscar ajuda na hora certa. Então, seria isso. Ok. Obrigada, meninas. A gente vai embora, mas amanhã, a partir das 19 horas, eu estou por aqui. Lembrando que amanhã nosso programa está gravado, porque amanhã tem encontro da Confraria Wine and Beer e vai acontecer lá no Paris 6, ali no Shopping Goiabeiras. ABS Mato Grosso e Paris 6 junto amanhã, né, com 2 sommeliers beer, né, dando explicações para a gente e a gente experimentando 3 rótulos com 3 pratos. Então, você é nosso convidado. Se você quiser adquirir o convite, acesse aí ABS Mato Grosso, tá? E garanta o seu. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Programa Competência no Salto. Oferecimento Espaço Class, festas e eventos. Reserve sua vaga. 9846397. Programa Competência Laboratório. Oferecimento Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767. Espaço Class, festas e eventos. 984639723. Volare, Clínica de Terapia Capilar. 99966-2499. Estúdio Class Produções. 98401-2015. Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078.